Oi, pessoal. Voltei para terminar a discussão sobre a revisão de literatura. Então, a gente tinha parado no tópico de critérios de inclusão e exclusão dos artigos, né? Então, como eu já disse anteriormente, quais seriam os critérios de inclusão que vocês vão utilizar para o trabalho de TCC, ok? É você definir o idioma, que no caso é português, o período de publicação, que é aqueles 5, 10 ou 15 anos, vocês que vão delimitar isso, tá? E a disponibilidade de acesso livre na internet, né, por exemplo. E critérios de exclusão, o trabalho está em outros idiomas, não relacionado aos objetivos e não disponíveis na íntegra, e além disso também os trabalhos repetidos, porque o ideal é a gente utilizar diferentes estratégias de busca, tá? Para a gente ir selecionando os artigos. Então, dependendo se você usa mais do que uma, duas ou mais, né, estratégias de busca, você pode encontrar trabalhos repetidos em cada estratégia. E aí esses serão excluídos também. Bom, o outro tópico seriam os procedimentos para a seleção do trabalho. Então, esse procedimento você tem que descrever o passo a passo detalhadamente. O que você vai descrever? Você vai descrever o número inicial de artigos científicos que foi encontrado, colocando, considerando a primeira estratégia, tá? Depois, o número que foi subtraído com a colocação de filtros e o número restante. Depois, o número que foi selecionado com a leitura de títulos e os resumos. E o que foi descontado com as diferentes estratégias de busca, tá? Então, eu trouxe aqui um exemplo. Por exemplo, tá? Eu considerei, por exemplo, que eu vou fazer um trabalho sobre qualidade de vida com idosos, ok? Mas, se eu colocar o termo só qualidade de vida, o que eu vou encontrar? Por exemplo, eu fiz essa busca recentemente e encontrei 204.884 referências. É claro que fica inviável de eu ler todo esse material para poder selecionar aquilo que está de acordo com o meu objetivo de pesquisa. Então, olha lá, volto a falar a importância da gente estabelecer não só o descritor, mas a estratégia de busca, isso é, uma combinação de descritores. Por quê? Quando eu fiz isso, olha, eu coloquei qualidade de vida and idoso, de 204 mil caiu para 76 mil. Também é um número muito elevado. Então, eu selecionei ainda outro descritor como fatores e associei com esses outros. Já caiu para 21 mil, 22 mil praticamente, né? Mas, como o número era muito elevado, o que eu fiz? Coloquei os filtros idioma em português disponíveis na internet e últimos 5 anos. Aí o número caiu para 269. Veja, quando a seleção que você obtém é um número na casa de centenas, isso é um número que é razoável para a gente passar para o outro critério, que é de leitura de títulos e resumos. Porque dentre esses 269, eu só vou selecionar aqueles que estão ligados, intrinsecamente ligados ao meu objetivo de estudo. Com certeza não são os 269. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que ler os 269 títulos
e resumos para ver se eles atendem ao meu objetivo de estudo. Então, essa que é a ideia. Por isso que eu preciso transformar milhares em centenas, ok? Dependendo do tema que eu estou estudando, do meu interesse, do meu problema de estudo, etc, etc, tá? Esse número pode ser ainda menor, ele pode cair para dezenas. E aí, eu só selecionar aqui, olha, porque aqui, por exemplo, eu fiz, né, um exemplo como se dos 269 caísse para 42, tá? Mas, dependendo do que eu estou trabalhando, isso aqui pode cair para dezenas, por exemplo, aqui poderia ser 42, e desses 42 eu só selecionar 5, porque só esses 5 é que atenderam ao meu objetivo de pesquisa. Então, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar utilizar, então, outra estratégia de busca. Então, não bastaria utilizar só essa, qualidade de vida and, fatores and, idoso. Eu teria que colocar outras palavras-chave, outras combinações para poder selecionar mais artigos, ok? Bom, o que pode acontecer que você pode ter resultados negativos na busca, né? Além disso que eu falei, na verdade, esse não é um resultado negativo. Resultado negativo, que eu chamo, é o aluno não encontrar nada. Ah, eu não encontrei nada. Não encontrei referência nenhuma. Então, quais seriam as possíveis causas de isso acontecer, tá? Ou o aluno utilizar várias estratégias de busca e falar assim, ah, só encontrei 2, só encontrei 5, mesmo fazendo diversas combinações, não sei mais que combinação fazer, enfim. Por que isso pode acontecer, tá? Porque, primeiro, o problema pode não estar definido adequadamente. Então, lembra que eu falei que tudo depende de você começar bem o projeto ou a pesquisa científica. E para você começar bem, você tem que ter um problema bem definido. O problema, além de estar bem definido, ele tem que ser relevante. Se ele não for relevante, você não vai encontrar artigos, trabalhos científicos publicados, porque você, como um pesquisador inexperiente, pode achar que aquele tema é importante, mas aquilo pode não ser, tá? Você pode estar usando, como eu já falei, palavras-chave incorretas. Isso é, se você não utilizou descritores corretamente, você não vai achar artigos científicos. Aí você fica naquele dilema. Ah, mas eu tentei, mas não achei nada. Não, tem que usar os descritores corretos. Outra questão importante é que, às vezes, o problema que você está analisando, ele tem poucos artigos nacionais publicados, porque você, como aluno de graduação, está se limitando só ao português. E isso pode ser um problema dependendo do que você está trabalhando, ok? Outro problema também é aquilo que você está querendo trabalhar é ser muito original, tá? E aí você não vai encontrar nada. Mas eu diria que isso vai acontecer em 0,000000001% dos alunos. Então, isso é pouquíssimo provável de acontecer. Então, por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo assim, não assuma que não encontrar referências sobre o que você está buscando tem a ver com o seu problema ser original. Isso vai ser pouquíssimo provável, tá? Bom, eu trouxe aqui algumas soluções, né? Se o seu problema não é relevante ou não está bem definido, você tem que rever isso com o seu orientador, tá? Porque senão realmente você vai ter dificuldade de prosseguir com a pesquisa. Se você não utilizou as palavras-chave corretas, na verdade eu coloquei aqui ver o próximo slide, mas não é.
é ver aquele slide que eu já descrevi como é que se usa as palavras-chave corretas, que são os descritores, tá? Se o seu trabalho tem poucas referências nacionais, né? Se o seu problema, se para trabalhar com esse problema que você escolheu, com esse tema que você escolheu, tem poucas referências nacionais, isso já foi atestado pelo seu orientador, porque ele é que tem condições de fazer, de tirar essa conclusão, né, de dizer assim, olha, realmente, né, o que a gente está trabalhando tem pouco trabalho em português, etc. Então, você vai ter que tentar ver com ele uma forma de redefinir o problema para encontrar trabalhos nacionais, ou ver com ele como se vocês podem juntos trabalhar com referências internacionais, ok? E no caso do problema ser muito original, como eu falei, é importante a gente, né, ter os pés no chão e cair na real, que isso é pouquíssimo provável de acontecer, ok? Bom, o próximo passo são os procedimentos, né, finalmente, né, os próximos e últimos passos são os procedimentos para análise dos trabalhos, tá? É importante lembrar que, para o projeto de graduação, você vai descrever este item, mas você não vai fazer isso. O que você tem que fazer no projeto de graduação olha lá, volto aqui, é até esse passo. Você vai selecionar os trabalhos científicos, ok? Então, depois que você fez isso tudo, não esqueça também, que eu já estava esquecendo, você tem que descrever isso de alguma forma. Esse exemplo que eu dei é uma forma de descrever. Lembra que eu falei? Você põe um número inicial, depois, conforme vai caindo lá a seleção, você vai apontando os números subsequentes. Existem outras formas de descrever a seleção dos trabalhos em termos numéricos, tá? Tem diagramas que podem ser feitos. Como que você vai fazer isso? Você vai selecionar discutindo com o seu orientador, vendo trabalhos científicos, como eu falei, de revisão de literatura que já fizeram isso e que está lá descrito como é que o autor apresentou isso, ok? E é só isso que você vai fazer. E aí você vai salvar os trabalhos, guardar eles numa pasta, né, para eles serem analisados no próximo semestre. O que você vai fazer agora no projeto é descrever a forma como você vai analisar esses trabalhos. Então, aí eu sugiro que vocês devem incluir, né, que a análise vai trabalhar com uma análise qualitativa das informações, iniciando por um quadro resumo do conteúdo dos artigos científicos. E aí esse quadro resumo vai ter diferentes colunas. A primeira coluna vai ter o autor, ano e a revista. A segunda coluna, o objetivo daquele trabalho. A terceira coluna, o tipo de estudo e o número de participantes. E a quarta coluna, os principais resultados. Lembrando que, como você selecionou os estudos que estão relacionados ao seu objetivo, esses principais resultados também têm que estar relacionados ao seu objetivo. Então, vamos supor que o seu objetivo de estudo, isso é, o trabalho de revisão de literatura que você está fazendo tem como objetivo, né, descrever as estratégias não farmacológicas utilizadas por enfermeiros para alívio da dor.
E aí você vai buscar isso na literatura, ok? Então, a sua seleção de artigos para análise tem que ser artigos que apresentaram estratégias não farmacológicas para alívio de dor, olha lá, relacionado ao seu objetivo. E quando você for fazer o quadro resumo, os principais resultados do artigo que você selecionou, que falava de uma estratégia específica para alívio da dor, tem que conter esse resultado. Qual foi a estratégia que foi utilizada? Qual foi a eficácia dessa estratégia? O que ela melhorou? O que ela não melhorou? Enfim, você vai apresentar alguma informação a respeito disso, ok? Então, vejam que tudo tem que estar muito bem relacionado. Bom, eu vou ficando por aqui, né? Porque eu já dei muita informação. Agora, eu vou esperar lá no site vocês postarem, né, o projeto parcial de vocês, para eu poder fazer uma avaliação parcial aí do que vocês conseguiram alcançar com base em todos esses vídeos e todo esse material aí que eu tô disponibilizando para vocês, ok? Aguardo ansiosamente para ver o trabalhinho de vocês e ver o quanto vocês conseguiram captar e entender dessas informações todas. Então, mãos à obra, força, coragem, sucesso e nos vemos na próxima aula, no mesmo bate-horário e no mesmo bate-canal, ok? Até lá!